Você, você já imaginou o que passa na cabeça de um jovem ou uma jovem, não é? Moça ou rapaz aí, que deixa a sua casa, onde recebia instrução firme sobre o trabalho, a pureza, a honestidade, a disciplina, o amor a Jesus acima de todas as coisas, a submissão aos pais, a submissão às autoridades. E aí você pode completar essa lista aí, não é? De virtudes cristãs, não é? Que devem ser ensinadas em casa. E aí ele deixa a sua casa, esse ambiente propício, né, de ensino, para ir para a faculdade, e vai morar fora, e agora vai conviver num ambiente hostil, não é? Que é contra o trabalho, que é contra a submissão às autoridades, que é contra o amor a Jesus, que é contra a pureza, não é isso? A disciplina, que questiona a fé, que zomba da verdade, que aliás nem acredita que existe uma verdade, não é? Que é no século XXI está assim, né? Nem acredita que existe a verdade, que relativiza as coisas, onde alguns professores zombam da fé dele publicamente, questionam a fé dele e dizem que ter fé em Jesus é ser burro, não é? Isso é um atestado de burrice. E aí o professor zomba, alguns perseguem na hora de corrigir uma prova. E aí o cenário mudou para esse rapaz, para essa moça, não é? E agora ele não está mais num ambiente favorável, ele está num ambiente hostil à sua fé. E naturalmente isso vai ter implicações para ele, não é? Parece que esse é mais ou menos o sentimento do salmista na terceira estrofe do Salmo 119. O sentimento de alguém que é peregrino, que entende que é peregrino, não numa terra bonita, não é? Num país bonito. Aliás, quando eu fui procurar na internet a imagem de um peregrino, depois eu até abortei a ideia, porque eu achei pessoas viajando em lugares bonitos, né, agradáveis. Não é essa a ideia ali. Ele é peregrino num lugar que é hostil à sua fé, ao seu Deus, e como consequência, a ele também. E por isso ele se vê sozinho. Quanto mais ele se compromete, mais hostil o ambiente fica. E pessoas zombam dele, pessoas questionam a sua fé, pessoas o acusam injustamente. E quanto mais ele é comprometido, mais as pessoas dizem que ele não é comprometido. E ele sofre então calúnias, inclusive de pessoas que têm autoridade sobre ele, pessoas importantes. Então essas acusações elas se tornam mais graves ainda, não é? Elas têm implicações mais graves. E muitas vezes ele se vê rodeado de pessoas zombando dele e propondo para ele outros caminhos para a sua vida. Nesse cenário hostil, ele faz pedidos ao Senhor. E ele ora. A terceira estrofe, a terceira letra aí do alfabeto hebraico, né? Gimel, na nossa poesia do Salmo 119, é basicamente a oração de um peregrino. Alguém que crê no Senhor, mas se vê sozinho. E aí ele precisa daquele que não o abandona. E por isso ele se volta para ele e vai pedir o socorro dele, especialmente para entender as palavras dele. E ele declara também o consolo que ele encontra em suas palavras, a direção que ele encontra nesse cenário hostil. Sempre acompanhando a dependência que ele tem do seu Salvador. É esse aí o ambiente da terceira estrofe do Salmo 119, talvez você vai se identificar com o salmista e vai também desejar fazer essa oração do peregrino, que tem tudo a ver com a palavra do Senhor, que é o assunto principal do Salmo, como temos visto aqui. Vamos ler a terceira estrofe então aí. Trata com bondade o teu servo, para que eu viva e obedeça à tua palavra.
Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma consome-se de perene desejo das tuas ordenanças. Tu repreendes os arrogantes, malditos os que se desviam dos teus mandamentos. Tira de mim a afronta e o desprezo, pois obedeço aos teus estatutos. Mesmo que os poderosos se reúnam para conspirar contra mim, ainda assim o teu servo meditará nos teus decretos. Sim, os teus testemunhos são o meu prazer. Eles são os meus conselheiros. Vamos orar? Senhor, diante da sua palavra, pedimos que o Senhor, ó Deus, abra os nossos olhos para que entendamos, ó Deus, os teus conselhos, a tua lei, os teus decretos. Nós somos de fato, ó Deus, dependentes do Senhor. Nós conseguimos ler, mas só podemos de fato entender e sermos transformados pela sua palavra, se o Senhor nos iluminar. E é isso que pedimos a ti, ó Deus. Ilumina-nos com o teu Espírito, para que tiremos proveito da tua palavra, para que participemos da ceia do Senhor com os corações aquecidos pela sua palavra, gratos, ó Deus, pelas verdades também da sua palavra. Abençoa-nos aqui, ó Deus, visita-nos aqui. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos ver pelo menos um pouquinho aí dessa terceira estrofe do Salmo 119, que é uma oração dirigida ao Senhor da palavra. Em meio à perseguição e pressão, o servo fiel ora por compreensão da palavra para permanecer firme. Então o jovem que se encontra naquela situação, não é? Ele já tem aqui uma boa direção para seguir, não é? Então a direção não é de questionar a palavra, não é de achar que aquele professor cético, né, e ateu, ele tem razão, mas é de se voltar para o Senhor e pedir: Senhor, me ajuda a ter mais clareza na tua palavra, para que eu me comprometa ainda mais, para que eu obedeça ainda mais. Porque é isso que o salmista faz. Em meio à perseguição e pressão, o servo fiel ora por compreensão da palavra para permanecer firme. Por isso, aqui a estrofe começa com uma súplica. Você pode ver aí no versículo 17. Uma súplica pelo tratamento gracioso de Deus. Porque o cuidado divino vai assegurar a vida. E como uma resposta de gratidão, o salmista promete obediência. Afinal de contas, ele é um servo clamando ao Senhor. Não é assim que ele fala dele mesmo? Não é assim que está aí na sua Bíblia? Trata com bondade o teu servo. Trata com bondade o teu servo. É um servo clamando ao seu Senhor. E alguém disse que todos desejam que Deus lhe dê vida longa. Não é isso? Isso aí todo mundo quer. Vida longa todo mundo quer. Mas ele está falando aqui de uma vida longa, pensando no propósito para o qual viver. Ele quer viver mais, para viver mais agradando a Deus. Ele está pensando aqui no principal objetivo da nossa existência, que é glorificar o Criador, amando e obedecendo a Ele. O amor demonstrado por meio da obediência. E aqui cabe uma pergunta: você consegue enxergar a bondade de Deus na sua vida? Você consegue enxergar as digitais de Deus na sua vida? Você é capaz de perceber que a bondade de Deus tem te preservado para responder a essa bondade com submissão, com amor, com comprometimento? Versículo 18 está aí a oração, não é, que devemos, o pedido que devemos fazer sempre que estamos diante da palavra do Senhor. Ele está dizendo: Senhor, me trata com bondade, eu quero me comprometer com o Senhor, e também abre os meus olhos, desvenda os meus olhos, é o que ele está dizendo aí. Ilumina o meu estudo,
usa o teu Espírito para que eu entenda a sua palavra. Eu quero ir além da letra, e ele não está falando aqui da busca por um significado oculto da palavra. Tem muita gente que estuda a Bíblia assim, não é? E essas coisas fazem sucesso, não é? As coisas, parece que quanto mais complexas elas são, mais as pessoas gostam. E a Bíblia, que é simples e profunda, não é? Muitas vezes ela é rejeitada. Então ele não está falando aqui de um significado oculto, e aí você lê a Bíblia de cabeça para baixo, e você faz uma mágica. Ele não está falando disso. Ele está falando da dependência que temos do Senhor para entendermos a palavra que é do Senhor. É muito curioso que os maiores conhecedores das línguas originais, do grego e do hebraico, não são crentes. Não é verdade isso? Os maiores conhecedores do grego e do hebraico não são crentes. E eu estou vendo o rosto de dúvida de alguns de vocês agora, de surpresa, não é? Por que que alguém pode ser capaz de ler o Antigo Testamento no hebraico? Lê essa poesia aqui, ele vai ver lá as letras começando. E ele lê no hebraico. Olha só, muito melhor que a gente. Por que alguém pega lá o Novo Testamento, as palavras de Jesus, os evangelhos, e lê lá no grego? E mesmo assim ela não confia em Jesus. Sabe por quê? Porque ele não fez essa oração aqui. É possível, e quantas vezes, alguém chega e fala, não é? O indivíduo, eu lembro de alguma experiência aqui na igreja, de chegarem pessoas aqui bêbadas. E o camarada Roger, bêbado, ele citar a Bíblia. E algumas vezes corretamente. Citar versículos decorados. Bêbado. Por que isso acontece? Porque sem a iluminação do Senhor, nós não conseguimos desfrutar da palavra do Senhor. E o salmista está dizendo: Senhor, eu não quero saber apenas os nomes dos livros. Eu não quero apenas decorar o texto. Eu não quero apenas conhecer as histórias. Eu não quero apenas dizer que eu conheço. Eu quero desfrutar da sua palavra. E por isso eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor abra os meus olhos. Eu preciso que o teu Espírito atue no meu coração. Essa é a oração daquele estudante aplicado, entendeu? Mateus e Pedro. Então não é que nós não vamos estudar a palavra de maneira dedicada. Precisamos estudar. Precisamos. Vamos dedicar horas estudando a palavra. Juntos, individualmente. Mas sempre dependendo do Senhor e orando. Orando. Porque a sabedoria que produz piedade vem de Deus, usando a palavra dEle. E Ele vai abençoar então aquele estudo dedicado e esforçado. Ele vai abençoar. Olhe para o versículo 19, que eu falei para vocês aqui do sentimento do salmista, não é? Ele expressa isso no versículo 19. E eu penso que isso está presente em toda a estrofe. Ele fala aqui de uma condição que todo crente sabe, não é? Que é a condição de peregrino. O Novo Testamento desenvolve bastante esse tema, já a partir das palavras de Jesus. Nós não temos um lar real aqui na terra. E hoje de manhã eu estava pensando, estava lembrando de Adão e Eva. Quando eles foram expulsos do jardim, então Deus criou Adão e Eva para viverem no jardim, não é? Naquele lugar preparado pelo Senhor, magnificamente preparado pelo Senhor. Não é? A descrição no capítulo 2 do Jardim do Éden, ela é linda demais. Não é? Então estava ali tudo preparado, um ambiente propício para a obediência. Mas o capítulo 3 revela que eles desobedeceram. No ambiente propício para a desobediência, para a obediência, eles desobedeceram. E aí eles foram expulsos do jardim. A partir dali, eles se tornaram peregrinos. Representando os crentes, eles se tornaram peregrinos. E aí você tem várias ilustrações disso no Antigo Testamento, não é? Você lembra do povo de Israel no deserto?
Eles eram peregrinos. Abraão, inicialmente, não é? Foi um peregrino, indo para uma terra que eu lhe mostrarei, Deus disse para ele. Mas eu estava lembrando do povo no deserto, né? Pensando nessa estrofe aqui do Salmo 119, e eles eram peregrinos no deserto. E aí o Senhor mandava o maná do céu. E todos os dias eles iam colher, não é? Recolher o maná, e iam se alimentar do maná que Deus dava diretamente das suas mãos. O maná que caía do céu. Que símbolo, que exemplo dessa estrofe do Salmo 119. Um povo que é peregrino e que depende do alimento que vem do Senhor. Nós somos peregrinos. E enquanto não voltarmos para o local que foi preparado pelo Senhor, não mais o Jardim do Éden, agora será um lugar melhor que o Jardim do Éden, sem a possibilidade de pecado, com Deus presente, com Cristo presente. Enquanto não retornamos para esse lugar, enquanto não formos para esse lugar, nós somos peregrinos. E esse é o sentimento do servo fiel: eu sou um peregrino na terra. E aí sabe qual o pedido que ele faz? Senhor, me distraia com os prazeres deste mundo. É isso que ele fala? Não. Sou um peregrino na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. Simbolicamente, Senhor, eu preciso do maná. Eu preciso do maná. Eu preciso do pão que vem do céu. Eu preciso do alimento verdadeiro. Lembre que eu falei aqui no começo. Não é esse peregrino aqui não é aquele indivíduo, né, que vai para um lugar muito agradável e ele está ali passeando, desfrutando, né, das belezas daquele lugar, não. É alguém que está num lugar hostil. E aí eu fiquei pensando num soldado que leva o seu alimento, não é? E ele tem que cuidar do seu alimento, e ele vai usando aquele alimento para se manter vivo, para se manter pronto para o combate. Talvez seja uma figura boa aqui, que o apóstolo Paulo já usou essa figura também, não é? Nós dependemos dos mandamentos do Senhor para nos orientar nesse lugar hostil, que não é o nosso lugar, que não é a nossa terra, que não é a nossa pátria, que não é o nosso destino final. Por isso, ainda na oração, eu disse: Senhor, não escondas de mim os teus mandamentos, eu preciso deles. A minha condição aumenta, a minha condição de peregrino aumenta a minha necessidade da revelação do Senhor, das palavras do Senhor. Queridos, essa compreensão de que estamos numa habitação temporária no mundo caracteriza o servo fiel. Isso vai orientar a nossa vida, isso vai ajudar na compreensão e no valor que daremos para a palavra do Senhor. Imagine só, você acha que um israelita com juízo, ele ia desprezar o maná? Com juízo não, com coração ingrato sim. Não é? Uma ilustração do que podemos fazer com a palavra de Deus. Desprezando, não podemos, precisamos valorizar. Está aqui o maná que desceu do céu, é a palavra de Deus na terra. Imagine, Jair, quanto vale isso? A palavra de Deus na terra, nós precisamos desfrutar dela. Essa é a postura do servo fiel. Quanto mais sofrimento, maior é a necessidade de nos voltarmos para a palavra. E vamos parar aí no versículo 20, por enquanto, não é hoje? Olha aí o versículo 20. A minha alma consome-se de perene desejo das tuas ordenanças. Nessa condição de peregrino, Senhor, o que eu mais quero, o que eu mais desejo, o que eu mais anseio, é conhecer a vontade do Senhor. O salmista, ele se consome de desejo pela palavra. Fala aí de perene desejo. Num contexto desfavorável, não é? Ele está clamando, ele está declarando o seu prazer na palavra. Nós não vamos ver agora
Vamos parar para ceiarmos. Mas na semana que vem, se Deus permitir, nós veremos que ele vai falar, ele se vê na condição de peregrino, e por ser um peregrino, numa terra que é inimiga à sua fé e ao seu Deus, e à palavra dele, ele enfrenta zombarias por causa disso. E há um contraste, nós vamos ver um contraste aqui, não é, entre esse desejo dele, com os arrogantes que aparecem no versículo 21. Depois ele vai falar de reis, de líderes, questionando a sua fé, o caluniando. Mas qual é a postura dele? Qual é a postura daquele estudante, lá naquele ambiente hostil? Sabe qual é? Ele deseja a palavra do Senhor. Por isso ele quer trazê-la à sua memória. Por isso ele clama ao Senhor para que não deixe que ele esqueça da palavra dele. Por isso ele quer crescer na compreensão da palavra dele. Será que nós temos aqui aplicações para juniores que um dia estarão nesse ambiente hostil? Temos. Agora é um tempo muito especial de entesourar, de guardar essa palavra. Agora é um tempo de se dedicar ao máximo por essa palavra. O jovem que já está inserido nesse ambiente, é tempo de se voltar para o Senhor humildemente, se apegando à palavra dEle. Ao invés de ouvir os questionamentos, né? Fiquei pensando, olhando para essa estrofe, né? Fiquei pensando naquelas reportagens terríveis que apresentam descobertas pseudocientíficas, né? Falsamente científicas, porque uma ciência verdadeira, ela nunca vai contrariar a Bíblia, porque a Bíblia é a verdade, e uma ciência verdadeira vai trabalhar com a verdade. Mas são aquelas reportagens bonitas, não é? Que vão falar de coisas complexas, e a gente gosta das coisas complexas, não é? E aí, que questionam a fé. Essa semana mesmo eu vi uma chamada lá para um livro que o camarada separou, e um livro muito bem aceito e vendido, que ele separou algumas histórias, Patrícia, da Bíblia, e revelando, tipo assim, olha, o lado da Bíblia que você não conhece. E aí ele falou de histórias de violência, que estão lá mesmo. Eu não li o livro, né? Eu vi só a chamada para o livro, mas ele fala lá na sinopse do livro, lá na apresentação do livro, olha, é o lado da Bíblia que você não conhece. Para você saber, a ideia dele então é desmascarar a Bíblia. E aí alguns ouvem aquelas reportagens, ou veem a chamada para livros como esse, e pensam, puxa, e agora? Será que o caminho é esse, não é? Não, querido, não faça assim. Quando você for atacado, quando a sua fé for atacada, quando você vir a palavra de Deus sendo atacada, volte-se para a palavra de Deus, e você verá que ela é atacada há muito tempo. Não é só no nosso tempo. A verdade foi atacada no jardim do Éden. Satanás, a serpente, falou para Adão e Eva, atacou a verdade, já no jardim do Éden. Isso não é uma novidade. E os ataques não devem fazer você questionar a palavra. E você não precisa também viver aí atrás de tudo quanto é engano, não é? Eu temo que às vezes alguns leiam mais sobre os enganos do que a verdade. Nós precisamos conhecer mais a verdade. Apegar-se à verdade. E isso vai te capacitar a lidar com esses ataques, não é? Que são difíceis. Veja bem, o sentimento do salmista aqui é de tristeza. Ele não está acomodado, não é, com essa situação. E não estamos falando aqui que essa situação é fácil, ela é difícil. Por isso precisamos da verdade do Senhor e do próprio Senhor nos capacitando a desfrutar dela, fazendo essa oração aí do peregrino. Mas agora nós vamos participar da ceia, e eu não queria que isso fosse apressado, né? Por isso nós vamos parar ali na estrofe, semana que vem, se Deus permitir, a gente volta nela. Eu queria convidar vocês a participarmos da ceia, lembrando de um texto, né, que apresenta uma colocação de Jesus, que eu penso que tem a ver com o que lemos aqui. Abra aí sua Bíblia. Lá no Evangelho de João, o pastor Rita já pregou esse texto para a gente, mas já tem algum tempo. João 6. Um contexto aqui de zombaria e de descrença
que o próprio Jesus enfrentou. Aliás, ele enfrentou muita zombaria e muita descrença, não é? Muita. Se você quer ser consolado em relação ao ambiente hostil, né, que nós vivemos, leia os evangelhos, não é? Jesus sofreu toda forma de acusação. Até de ser endemoniado ele foi acusado, não é? Olha aí, João 6, nós não vamos ler todo o texto, mas eu gostaria de ler pelo menos parte do texto com vocês, como uma preparação aí para participarmos da ceia do Senhor. Vamos ler a partir do versículo 25. Tente prestar atenção aí no que o texto está dizendo. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então o contexto aqui é da primeira multiplicação de pães, tá certo? Você pode ver até o título aí no começo do capítulo. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então ele vai comparar ele mesmo com essa comida que Deus dá. Só que olha só o que está acontecendo aqui. As pessoas estão atrás da comida que sustenta o corpo, né? Eles estão pensando na multiplicação dos pães. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Ele já tinha multiplicado os pães. E eles estão pedindo milagres, não é? Olha só, ele já tinha feito vários milagres. Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus. Jesus declarou-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Então ele está voltando para a experiência lá do maná, e está dizendo que quem é o verdadeiro pão do céu? Ele mesmo, Jesus. Ele está dizendo: olha, Deus atuou lá dando maná para os israelitas, que eles estavam ali orgulhosos disso, né? Citando isso, atribuindo a Moisés. Ele diz: olha, eu agora sou o pão do céu, o verdadeiro pão do céu, que vai alimentá-los na peregrinação. Versículo 33. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Eles continuavam pedindo o pão, eles querem comer para não terem fome mais. Mas Jesus está falando de maneira simbólica aqui, ele está falando de salvação. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de Deus é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Ele é o pão do céu. E ele está dizendo: todo aquele que crer em mim não vai perecer. Eu o ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? Olha aqui o contexto de zombaria. Estão percebendo como é parecido com a estrofe lá do Salmo 119? Respondeu-lhe Jesus: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus,
Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Então nem todos que conviveram com Jesus foram salvos por Jesus. Muitos dos que conviveram com Jesus não foram salvos. Muitos. É o que ele está falando aqui. Eu sou o pão da vida, versículo 48. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Olha que coisa. Está dizendo, os israelitas comeram o maná, mas morreram. Porque o maná era um alimento para os manter vivos durante aqueles 40 anos de deserto. Mas aquele maná que vinha do céu, apontava para o pão vivo que vinha do céu. Estão percebendo a comparação aqui? Que é Ele, que é o Filho de Deus, não mais um pedaço de pão, um alimento, não é? Mas é uma pessoa. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Eles não estão entendendo. Os olhos estão vendados, eles estão diante do Filho de Deus, mas eles não enxergam o Filho de Deus, eles enxergam o filho de José e Maria. Mais um homem, mais um judeu. Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Apesar da zombaria e da descrença, eu creio que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Você já comeu desse pão? Você já bebeu do seu sangue? Ele está falando aqui de maneira figurada, de maneira simbólica. Ele está dizendo, quem crê em mim é alguém que come a minha carne e bebe o meu sangue. Por que ele está falando assim? Porque a salvação que Jesus dá é justamente por meio do seu corpo que foi partido, da sua morte, e do seu sangue que foi derramado. É isso que ele está dizendo. Não adianta crer em Jesus como um homem bom. Eu acredito sim que houve em Israel um homem bom. E muitas pessoas creem assim. Essas pessoas não comeram da sua carne e não beberam do seu sangue, por isso não têm parte com ele. Mas aqueles que creem que a sua morte foi suficiente para a salvação, esses, em obediência a ele, devem participar da ceia do Senhor hoje. Simbolicamente, vamos comer o pão que lembra do seu corpo. Nós vamos também tomar o suco de uva que representa o sangue que foi derramado. Você então que, apesar da zombaria, apesar da descrença, apesar do descaso, você que creu, é convidado a participar com alegria, também com reverência, também com contrição da mesa do Senhor, conosco agora. Independente você pode ser de uma outra igreja evangélica, não há problema nisso. Nós não celebramos a ceia apenas para pessoas que são da igreja batista.
se você é de uma igreja que professa Cristo como o único Senhor e Salvador, você é convidado a participar da mesa do Senhor conosco, mas todos devem examinar a si mesmos. Todos devem examinar a si mesmos, como somos instruídos nas Escrituras, para participar então da mesa do Senhor como Ele requer.